o que é a negritude, é uma maneira de nos mostrar de que somos lindos, de que somos sempre iluminados, muito bem. Somos cândidos, somos iguais. Nada mais do que isso, somos iguais. Mas tinha alguém que poderia cantar isso, e era um fotógrafo, e era eu. Não fui o primeiro, teve outros, 2 ou 3 na minha frente, na história da fotografia. Mas, de uma forma contemporânea, certamente eu estou aqui fazendo isso, até morrer. Walter Firmo, Walter com W alemão. Nasci no dia 1º de junho de 1937, filho único, né, de José e Maria. Minha profissão na carteira de trabalho está jornalista profissional. Embora eu não tenha feito universidade, que a profissão naquele tempo requeria, e sendo assim eu sou fotógrafo, partilhando da vida jornalística. Fiz muitas viagens, fotografei muitas atitudes, né, políticas, sociais de uma maneira geral, envolvendo tudo. E hoje realizo um trabalho mais eminentemente pessoal, onde não tenho que estar com aquela coisa que para mim foi muito tempo desagradável, que era fotografar o imediato, aquilo que passa pelos meus olhos. Hoje eu sou uma pessoa mais centrada mesmo como artista da fotografia, um criador. A questão da negritude, para mim, é de uma soberania encantada, veja com um olhar artístico, onde somos lindos, trabalhadores, maravilhosos e sensuais. A negritude criou uma substância em mim de divisão por um olhar de outras entidades étnicas em relação a, talvez, me diminuir. E nisso, né, eu querendo sair dessa fronteira, porque eu me sinto igual, embora seja pouca tinta fraca, mas eu sou um negro, né? O nariz chato, os lábios carnudos, caracteres negroides, né? No crânio. Então, eu me sinto muito bem na minha estadia étnica e me pleiteio sempre, desde garoto, com atitudes de não mexam comigo. E vai ter um pau de resposta. E quando me fiz adulto, escolhi uma profissão em que eu pudesse trabalhar com orgulho em relação a atitudes de consagrando a igualdade. Em Nova York, a Manchete me mandou para trabalhar na sucursal, né, em Manhattan, e eu fiquei 6 meses lá. E um dia, o diretor da redação me chamou e disse: Walter, olha aqui, assim, veio lá, saiu daquelas máquinas um papel, onde eu li: como é que vocês tiveram a coragem de mandar um fotógrafo analfabeto? Eram 3 coisas: um fotógrafo mal profissional, analfabeto e negro. Eu nunca tinha sentido, na minha santa inocência, uma divisão de bens nessas atitudes.
simbólicas no meu Brasil. E foi preciso que eu fosse para lá para me sentir vilipendiado, né? Porque mesmo sendo o negrinho da família e o primeiro neto da minha avó, que me criou até os 5 anos de idade, a vovó Teresa, tudo de bom era para mim. A melhor parte do frango era para mim, sabe? Todos os carinhos que uma avó poderia ter com o neto era para mim, né? E depois vieram outros primos, todos brancos. Nunca me senti com um fator de divisão, porque eu era muito bem tratado por todos eles, não me sentia discriminado. Mas me senti em Nova York, lá. Aí deixei meu cabelo crescer, né? Era 1968, era Black Power. E voltei para o Brasil e me chamavam de Timaya, viado, enfim, né? Mas ali, quando eu voltei, eu passei a vivenciar politicamente o meu trabalho, que já mudou. E aí foi quando nasceu a minha lira visual em relação à negritude. E foi aí que, através da fotografia, politicamente fazendo, que eu fui, primeiramente, aos músicos, né? E fotografei Paulinho, Pixinguinha, Cartola, Canteia, Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, tantos outros que eu posso esquecer o nome agora, né? E tinha eles sobre uma minha lira de que eram formosos, lindos, envolventes. Depois eu saí da música, fui para as ruas, fui para as fábricas, fotografei os operários, trabalhadores fortes, coesos, majesticos. De lá fiz as festas folclóricas brasileiras, as festas religiosas, tudo sempre muito envolvido, o negro completamente envolvido nas minhas lentes. A grande questão da dor que sentimos, ela não é sentida por ninguém, porque é a dor do olhar que a gente sente na gente, impingida pelos olhares alheios da sociedade que a gente vive, né? Isso é o que mais dói. Certa vez eu estava no lançamento de um livro de um repórter negro, já falecido, lá no Bola Preta, no Rio. E eram 100 negros, 150, 200 lá no dia do lançamento do livro e na fila do autógrafo, as mesas cheias, as pessoas comendo, bebendo. E eu era olhado de sentido diferente, tão amorosamente, até pelas mulheres, muito mais, que me olhavam, me queriam, tão diferente da Praça Tiradentes, tão diferente da Cinelândia, tão diferente de quando eu andava nas ruas do meu país, que eu era olhado pelos homens com, talvez, uma diminuição, um certo desdém. Quem é você? E pelas mulheres, nem tanto assim, às vezes. Mas ali não, naquele momento de festa, eu me sentia uma pessoa poderosa, porque ali eu era igual a todos, assim eu me sentia. É uma dor que às vezes a gente não pode dizer para a sociedade que vivemos, de que maneira sentimos. Mas a gente sente. Não. Eu sempre fui muito observador, filho único, criado sem ir para a rua. Eu sempre fui muito observador. E eu observava que eu era o único negrinho de uma família branca. Porque a minha mãe, branca, com herança portuguesa. Meu pai, um misto de índio com negro,
do Baixo Amazonas, ali da cidade de Monte Alegre, né, no Pará. E eu observando essas divisórias, eu nunca nunca perguntei a eles por que eles se procuraram, já que eram na pele de cores diferentes. Mas dentro da minha observação, eu fiquei sabendo que minha mãe foi vilipendiada, sabe, pelos moradores, pelos vizinhos, quando ela ficou grávida de mim. Porque ali, no ventre materno, estaria talvez um bastardo para eles, da vizinhança, que não falavam mais com a minha mãe durante a gravidez, né? Era um bairro lá do Irajá, onde tinham... O Irajá, naquele tempo, era um bairro operário, as pessoas iam lá só para dormir e voltavam para o trabalho na cidade. Meu pai, fuzileiro naval, militar, negro, lindo. Ele era tão maravilhoso quando vestia aquele branco de linho e botava aquele chapéu, Panamá, e saía de braços dados com ela pelas ruas do subúrbio. Eu acho que já me tornei fotógrafo aí, vendo a candura, a beleza, a estética, que na verdade ali havia um amor, um casal, não havia uma divisão de nada. E fui me criando assim. A negritude para mim é isso, é um estado de direito, é uma coisa singularmente de igualdade. Em todos os prazeres, né? Machado de Assis. Tem um escritor também, talvez até que eu goste mais que Machado, que brigavam, inclusive, entre eles, que eu esqueço o nome agora, que morreu, acho que no manicômio. Como é que é o nome desse homem? Lima Barreto. Esse é um dos maiores para mim, perseguido, mas ele repelia de uma forma voraz. O via babando, assim, né, aos seus perseguidores. Ele mandava, né? E para ele, o outro era tão fino, tão educado. E ele era voraz. Acabou no manicômio, eu acho, bebia muito, né? Ele era exatamente o negro que não deu certo para os brancos. Porque parece que a gente tem que ser bem ajeitado. A gente tem que ter bons... saber como sentar numa cadeira, né? Como comer, pegar no garfo. Às vezes não nos deixam ser como nós somos, como nós queremos, nós podemos ser. A própria história, né, da negritude, você não estuda na escola. Eu não estudei, eu não vi nenhum herói. Heróis da história do Brasil que eu conheço, essas pessoas que eu falei para você, escritores. Pixinguinha veio depois, eu era criança, escutava. Tive a sorte de conhecê-lo pessoalmente e fazer aquela foto que virou um ícone na minha produção. Todos acham aquela foto do Pixinguinha a melhor coisa que eu fiz na vida. E às vezes eu pergunto às pessoas, mas por que você gosta dessa foto? Ah, porque ali reside a felicidade. Mas não passaram para mim os meus heróis, eu tive que fazê-los. Tirando a literatura, eu tive que fazê-los. Acho que poderiam estar juntas, mas acho que é um oportunismo quando se diz afro. Eu sou pela identidade negra e basta. Eu não gosto de escaramuças. Aí agora se colocou essa de afro, que é uma coberturazinha no chantilly em cima do sorvete. Identidade negra, essa é a minha opinião. Eu sou pela identidade negra.
nós estamos estraçalhados, né, nessa conduta brasileira de tanto tempo. De uma certa forma, perdemos a nossa identidade, de uma certa forma. E isso é nevrálgico, né? Isso nos deixa tão assim enfraquecido na hora de estarmos com a gente, de sermos nós mesmos, né? Às vezes não que tenhamos medo, mas eu acho que a gente acorda e quando levanta da cama, mais um dia eu vou ter que aturar tudo isso. Aqueles olhares, a gente pensa, essa coisa passa pela cabeça. Eu tenho que mostrar atitude. E vai por aí, né? Essa questão tão sinistra, né, que nos envolveram, tão pecaminosa, né? Tão que coisa que eu me vejo assim. Não sei se somos assim, entendeu? A minha geração, a classe operária, eles são todos escravos. Eles precisam do salário. Eles nunca têm razão, né? Então eles têm que calado sou e assim vencerei. Mas em outras áreas, como por exemplo a área da cultura, né, notadamente do teatro, os atores negros, os cantores, né? Sim, é uma plataforma de defesa nossa, né? Poucos escritores negros, sim, mas você vê aí a nossa novela agora, eles estão colocando uns negros, mas a coisa de 2, 3, 4 anos, o negro ia fazer o papel de negro, era o motorista do carro, né? Era o cozinheiro, era, enfim, sempre o homem que servia, né? E a coisa continua mesmo. Essa diferença que você vê hoje, temos uma maior parte das pessoas, principalmente os mais jovens que estudam, né, essa legítima defesa. Mas eles são calados. Hoje não existe mais a passeata estudantil, onde a gente podia declaradamente, nas ruas, né, emitir o som do nosso poder, né, através de faixas, ou enfim. De que maneira hoje você pode? Você vê o nosso parlamento, quantos negros tem ali? Quantos negros são juízes? Quantos negros estão normalmente aí, né? O pior na sociedade brasileira é essa sordidez de que você é minha amiga. Mas, no fundo, você também me sacrifica nos menores detalhes. É a questão da sociedade que tem arraigada dentro dela já essa questão estética, eu acho, em relação a essa busca e procura de que não valemos nada, né? Foi muito cruel, e é até hoje, essa falsa candura pelos negros, de que, tadinho dele, né? Essa é a pior escravidão que a gente possa ter. Talvez hoje, numa sociedade moderna, o negro saiba mais dos seus direitos, né? É possível que a gente tenha se alinhado e dentro de uma composição que avança, a gente tenha conseguido alguns degraus, pelo menos de saber de que o nosso valor, de quem nós somos. Mas tudo continua na mesma. E tem um fato curioso, quando eu fui a Salvador, a primeira vez em 1968, eu conheci Salvador, e quando cheguei ali no Pelourinho, ai meu Deus, eu pensei que estava no outro país. Negros retintos, lindos, maravilhosos, né? E me apaixonei. E eu já fui mais de 300 vezes naquele lugar.
Esse lugar aqui, São Luís, eu estou querendo me embaralhar aí pelas plagas, pelos oestes desse estado, quando puder, para conhecer, né, a cultura do negro aqui, que eu sei que tem, que é tão forte quanto na Bahia. Muito bonito. O negro, ele é político, ele é racial, né? O preto é uma cor como o amarelo, como o verde, como todas as outras cores. Preto. Agora, o negro é forte. O negro invade. O negro não é subserviente. Aliás, Mino Carta, uma vez que um amigo jornalista, né, sempre gostou muito do meu trabalho e ficou meu amigo assim, o Mino dizia numa exposição que eu tive lá no Museu de Arte Moderna, no Rio, ele fez uma introdução, e ele dizia que essa coisa do preto, que o preto é imbatível. De todas as cores, ninguém entra no preto. Nenhuma cor entra no preto. O preto é preto. E o negro sublima toda a atitude de soberania, né? Quando se fala em raça. Eu tive num dia, num prédio elegante de Ipanema, no Rio, uma aluna que morava lá no terraço, na cobertura, me convidou para passar momentos com ela, o marido, a gente comendo lá um churrasco, tomando um uísque, enfim. E lá vou eu, com o porteiro, fulana mora aí? Ele olhou assim, sim, só que ir lá? Eu digo, o que o senhor acha? Ele disse, o seu elevador é aquele lá dos fundos, 900 e tal, cobertura. Ah, rapaz. Ele disse, eu posso lhe levar para a delegacia de polícia agora. É só o telefonar. O senhor se conserte, o senhor não sabe com quem está falando. Eu vou entrar nesse prédio lá para visitar a minha ex-aluna pelo portão da frente, o elevador social, você vai me levar lá e vai abrir a porta para mim. Ele ligou, o senhor ligue para ela. Ele ligou, a minha aluna desceu, chamou ele a Xixa, né, e mandou eu entrar pela porta social, porta da frente. São histórias, né, que eu esqueço nesse momento, às vezes, de contá-las, elas vão surgindo por arremedos. Mas passei algumas. Essa me parece que foi a mais dolorosa, que foi uma coisa física, instantânea, oportuna, ali, né? Vá lá que aquele é o seu lugar. Mas tem umas coisas veladas que eu fico muito preocupado nessa hora. Que quando eu entro em algum restaurante, alguma coisa assim, eu fico pensando como é que o garçom vai me atender, como é que a pessoa vai olhar para mim, tudo isso eu já fico preparado para dar na hora. É na hora que me exalto. Esse cândido, esse bonzinho, esse poço que eu sou educado, na hora é um pau de resposta, eu não consigo me... Tem que ter atitude. Mas eu só mostro a minha atitude quando sou realmente chicoteado. Sem isso, sou um homem bom. Tenho a mesma idade do Papa, 82 anos. Perdoo muitas coisas, faço o que não vejo. É assim a minha vida.